né, recordar um pouco essa definição. Tá. Pois bem, então assim, como eu dizia antes, né? Então, o x é a componente em x e a componente em y. Então, se o meu vetor, né, é 1 e 2, ou seja, se o meu vetor, né, é i mais 2j, né, 2j, como é que vai ficar o módulo? O U de x dele é 1 ao quadrado. O U de y dele é 2 ao quadrado. Então, 1 mais 4 é raiz de 5. Então, esse valor aqui é raiz de 5. Então, como é que vai ficar o meu U de x? O Uzão de x vai ficar quanto? Uzinho é 1 sobre raiz de 5. E o U de y é 1. 1 não, né? É 2. É 2 por raiz de 5. Tá? É isso aqui. Então, quando eu for aplicar na fórmula, este valor aqui vai ser 1 raiz de 5 e este valor aqui vai ser 2 raiz de 5. Bom, isso aqui a gente vai detalhar agora bem direitinho na sequência. Tá? Então tá. Mais alunos. Beleza. Tá. Então, aquilo que eu tinha explicado, né? Quem é o módulo? A primeira coisa a ser feita é determinar o U grande de x e o U grande de y. Então, quem é o módulo? O módulo de U é a raiz de 5. Né? Então, feito isso, vai ser meu Uzão. Né? Vai ser, esse aqui é meu U grande, né? Tá. Então, esse aqui é meu U de x. Ou seja, a componente horizontal. Veio para cá. 1. Esse aqui é meu U de y. Componente vertical. Veio para cá. O meu módulo é raiz de 5. Então, eu coloquei raiz de 5, vai para o módulo. Tá? Lá no cálculo, na geometria analítica na álgebra linear, eu vou chamar isso de versor. Mas isso é um assunto para a disciplina. Ah, os porquês dessas coisas aqui é daquela disciplina. Bom, então tá. A segunda parte é aplicar a fórmula. Nós já conhecemos. O que a gente conhece dessa fórmula? Eu já conheço isso, eu já conheço isso. Ou seja, ok, ok. Falta quem? Isto. Isto. Então tá. Bom, nós já conhecemos a derivada em relação a x, né? Nós já tínhamos calculado no exercício anterior essa derivada em relação a x. Isso era 3 quintos, né? A derivada em relação aí a... Opa, aqui eu passei de novo, né? A derivada em relação a y, né? Também nós já tínhamos calculado que era menos 4 quintos. Né? Então, este valor aqui, né? Este valor aqui vai vir para cá e este valor aqui vai vir para cá. Aí a gente faz uma continha. Tá? Ou seja, não é difícil. Só organizar as coisas, deixar bem organizado. Né? Aqui, reparem, aqui é derivada em y, tá? Que eu passei. Então, tem aqui. Então tá. Novamente, então aqui eu tenho a derivada em x, né? Ou seja, esse valor aqui, esse valor aqui, esse valor aqui. Aqui é meu u de x, ou seja, esse valor aqui que nós calculamos antes, é 1 sobre raiz de 5. Este aqui é o valor, né, derivada em y, né? Ou seja, essa aqui é a minha derivada em
y. Esse aqui é o valor, então, da componente em y do vetor, né? Então, esse aqui é o valor da componente em y do vetor, ou seja, menos 4/5 vezes 2 raiz de vezes 2 sobre raiz de 5. Então, na hora de fazer essa continha, o que acontece? Os denominadores são iguais. Quem são os denominadores? Os denominadores são 5 raiz de 5. Então, 5 raiz de 5. O que acontece com os numeradores? Vai ficar 3 menos 8. 3 menos 8 é 5. Então, eu posso simplificar esse 5 com esse 5. Sobrou o quê? Menos 1 sobre raiz de 5. Tá? E agora vamos interpretar esse resultado. O que esse resultado quer dizer para nós? Né? O que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo o seguinte: a derivada, né, a taxa de variação na direção do vetor i mais 2j, ela é negativa, ou seja, que a taxa de variação é negativa, ou seja, a função está decrescendo. Vamos ver o que isso acontece no gráfico. Vamos pegar o ponto. Nosso ponto agora. O nosso ponto está ali, marcadinho. Bem bonito. Então, se eu for andar na direção do vetor, ou seja, o vetor é i mais 2j. Qual é a taxa de variação da função nessa direção? Ou seja, a taxa de variação nessa função aqui é menos 1 sobre raiz de 5. Ou seja, a velocidade nesta direção decai a essa taxa. Então, vamos interpretar. Se eu estou indo nessa direção, aqui eu estou na cota, a temperatura 5. Se eu estou indo nessa direção, a minha cota vai ser 4. Ou seja, eu estou indo realmente para um lado mais frio. Então, realmente, esse menos, né, esse menos faz sentido. Né? E se a formiguinha continuar caminhando em cima do lilás, ela vai continuar nos 5 graus. Mas se a formiguinha caminhar na direção do vetor, né, se ela for nessa direção do vetor, ela vai caminhar numa taxa negativa, ou seja, a temperatura vai diminuir. Tá? Nós então fizemos a nossa primeira derivada direcional. Ou seja, calculamos uma derivada agora numa direção que não é na direção de x e nem na direção de y, mas na direção desse vetor aqui, ó. Tá? Calculamos a derivada na direção de um determinado vetor. E essa derivada é menos 1 sobre raiz de 5. Qual o problema? A maioria das vezes o problema, além da interpretação, está em fazer conta. Então, vamos fazer umas contas de derivada direcional para nós nos habituarmos a fazer essas contas. Tá? Inclusive, eu tenho disponibilizado os próximos questionários. O questionário passado foi questões de prova. O questionário dessa aula, dessa semana, algumas questões de prova. Nas questionários da semana que vem, mais questões de prova. Eu estou fazendo questionários de, como é que eu vou dizer, revisão. Ou seja, tem muita coisa que você já viu, que foram de outras aulas, mas que eu acho sempre bom a gente ir revisando, porque é uma, vamos dizer assim, uma bola de neve, né? A cada live que a gente tem, a gente está agregando coisas, né? E é sempre bom a gente ir retomando as coisas que a gente já viu, né? Eu particularmente acho que é melhor a gente estar sempre retomando. Retomando é bom para a gente revisar, não perder nada. Bom, então tá. Agora nós temos essa função z. Na aula que vem eu vou trazer o gráfico dessa função. Eu fiz o gráfico dessa função, é um gráfico bem interessante, né? Bem interessante. E vamos dar uma olhada para investigar, explorar um pouco essa ideia. Mas vamos fazer conta. Nosso ponto é esse aqui.
E esse aqui é o nosso vetor. 4i menos j. Ou seja, 4 menos 1. Ou seja, 4 unidades. Que vetor é esse? Se eu for marcar ele, é 4 unidades para a direita e 1 unidade para baixo, né? Então, né? Ou seja, ele é um vetor que vem para cá. Tá. Beleza. Tá. Como é que eu vou trabalhar com esse versor? Bom, como eu dizia, a parte horizontal dele é 4. Então, a parte horizontal dele é 4. Quem é o módulo dele? O módulo dele vai ficar 4 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Ou seja, 16 mais 1, 17. Tá? Quem é a parte vertical? A parte vertical é menos 1. Então ficou, botei menos 1, 16 ao quadrado, melhor, 4 ao quadrado, 16, menos 1 ao quadrado, então ficou menos 17. Ou seja, esse menos corresponde a esse menos. A primeira parte é o versor. Tá? Não se preocupem com a nomenclatura. O que é? Semestre que vem, quem não fez ainda vai saber que é um vetor unitário. Tá? Eu vou explicar, se explica bem detalhadinho lá na geometria. Mas aqui a gente usou a continha do versor. Tá feita a continha, não tem nenhum mistério. Agora qual é o problema? Calcular a derivada. Como a gente calcula a derivada? Bom, derivada é a derivada do logaritmo. Né? Derivada do log. Como é que é a derivada do ln? Né? A derivada do ln é quanto? Olhamos lá na tabela e descobrimos que a derivada do ln é 1 sobre u vezes a derivada do u. Né? Tá. Quem é meu u? Meu u é isso aqui, né? Meu u é isso aqui. Então, 1 sobre u, né? Vamos fazer a continha. 1 sobre u, 2x ao quadrado, mais 3y ao quadrado, vezes a derivada em relação a x do u. X ao quadrado mais 3y ao quadrado. Quanto é que é essa derivada? Quanto é que é essa derivada? Eu estou derivando em relação a x. Então vai sobrar apenas 2x. Certo? Sobrou apenas 2x. É o que está aqui, né? Ou seja, isso aqui se refere a isso aqui. Tá? Então tá. Beleza. Vamos adiante. Agora, a derivada em relação a y. Mesma coisa. Tá? Vou pegar outra cor aqui. Se eu for fazer a derivada em relação a y, vai ficar 1 sobre u, x ao quadrado, mais 3y ao quadrado, vezes a derivada em relação a y, de x2 mais 3y2. Tá? Quanto é que vai ser essa derivada aqui? Bom, é a derivada em relação a y. Então, isso aqui é 0. Isso aqui ficou 6x, né? Então, sobrou 6x sobre x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Certo? Beleza. Esse 6y aqui. Então, para finalizar, o que acontece? Eu estou pegando que o x é 3 e o y menos 2. Então, substituo no lugar do x 3 no lugar do y menos 2. Faço a continha, peguei esse valor, peguei esse valor. Tá? Calculadoras, não sou contra o uso de calculadoras, acho que elas são importantes, né? E nós temos que saber usar as calculadoras. Né? Lá adiante, depois, vocês vão usar bastante as calculadoras nas disciplinas de vocês, e vocês têm que saber fazer uma divisão. Tá? Bom, então tá, vamos juntar as coisas. A mesma coisa, como eu acho que é importante a gente saber organizar uma fórmula, né?
Porque nas disciplinas que vocês vão fazer por aí, vocês vão precisar organizar muita fórmula. Né? Então, a nossa fórmula da derivada direcional, ela combina, né? Combina quem? Combina as derivadas em relação a x com a direção do vetor. Combina a derivada em relação a y com a direção em y. Ou seja, derivada em relação a x com a direção do vetor em x. Derivada em relação a y com a direção do vetor em y. Então tá. Né? O que acontece? Então, a derivada em x, né? Esse aqui, então, é meu u de x. Acho que aqui eu tenho flechinhas para isso, não tem? Não, não tem flechinha, não fiz flechinha. Não faço flechinha agora. Isso aqui, então, é a minha derivada em relação a y. Ou melhor, o meu vetor em relação a x. Essa aqui é minha derivada em relação a y. E esse aqui, então, é meu vetor, meu u de y. Ah, professor, como é que eu concluo isso? Vamos ver aqui. Não tive paciência de terminar, né? Vamos fazer a conta. Vou pegar minha calculadora. Vamos fazer essa conta. Para fazer essa conta aqui, não tem muito mistério, né, gente? A gente vai botar tudo sobre a raiz quadrada de 17. Né? Em cima vai ficar quanto? Vai ficar 0,2857 vezes 4. Ou seja, 1, vamos fazer um decente, né? Se eu conseguir fazer. Numerador, denominador. 1,1428. Menos vezes menos. Quanto é que é menos vezes menos? Mais. Né? Mais quem? Para, eu estou multiplicando por 1, então vai ficar 0,5714. Vou economizar da minha calculadora. Então, vamos para o último passo. Eu somo, né, 1,1428 com 0,5714, sobrou 1,7142 sobre a raiz de 17. Agora eu faço a continha, né? Divido isso por raiz de 17. E isso deu 0,4157. Ô, senhor, Vale? tem alguma chance do denominador ali não dar igual? É raro. É? Difícil, é difícil. Pode Tá bom. acontecer, pode acontecer. Mas é difícil. Se acontecer, a gente dá um jeito. Tem Tá esse bom. jeito aqui. Ô, professora, Hum, então é quase certo que sempre é igual o denominador. a palavra sempre é muito complicada. Eu não gosto dela. Não vai me arrancar esse sempre assim, não. Eu não pude Eu deixar não vou me passar, comprometer professor. contigo. Tá? Olha, na maioria das vezes, mas pode acontecer que não. Mas eu vou dizer pra você, se não, a gente tem isso aqui, ó. Tá? Bom, é isso aqui que a gente tinha. Aqui hoje eu apresentei uma interpretação inicial, né? Na aula que vem eu vou explorar mais isso, né? Na aula pós-feriado, vocês têm um feriado semana que vem, ou seja, nas terças-feiras de vocês não vai ter live, né? Eu estou feliz porque eu dou aula na terça-feira, então eu não vou ter live na terça. Então nós voltamos, nós vamos ter aula quarta-feira. E então vocês têm mais uma atividade para entregar. Nessa atividade eu deixei bastante coisa de revisão, né? Vamos pegar aqui. Professor, Fale. como é que é o nome do outro aplicativo que o senhor tinha falado mesmo, do Microsoft? Teams? Como é que é? Teams, isso. Teams? Isso, Teams. Eu não sei, eu tenho ele aqui instalado. Assim, olha, os problemas que eu tive com o Zoom são mais de minha inabilidade do que do próprio Zoom, né?
A única diferença que eu acho que seria interessante com outro aplicativo é que a gente poderia ter uma sequência. Poderia fazer só 2 em vez de 3 lives, né? Fazer uma live, 2 lives de 1 hora. Viu, professor? Hum. O Teams não funcionou direito na segunda-feira que eu tive aula de ciência dos materiais e não funcionou. Tivemos que voltar para o Zoom. Pois é. Eu tô assim, ó. O time que tá andando, não se mexe, porque eu vou dizer para vocês, eu demorei 1 semana aí eu consegui me adaptar com o Zoom e com uma outra ferramenta que eu uso, que é o Prezi. Então eu não sei se eu tô muito se eu vou para mudar para outra, né? Eu estou tentando fazer as aulas com esses intervalos de gestão de atividades, né? Enfim, tá meio que funcionando, né? Enquanto eu vou deixar assim. Bom, assim, eu deixei aqui mais um pós-aula. Um cachorro aqui de casa tá latindo. Então, o que acontece? Aqui tá o pós-aula. Aqui ele tá fazendo uma série de revisões, tá? Ele revisa bastante coisa. Derivada segunda. Tem revisão de derivada segunda. De novo, a história da derivada total, tá? De novo, derivada total aqui. De novo, bissextos, para vocês. E a partir do 6 e do 7, pega um pouco dessa questão de derivada direcional, tá? O 8 também. O 8 é aquela história do vetor, né? Do vetor de A para B. Bom, quem é o vetor de A para B? É B menos A, tá? Bom, nós vimos isso na pré-aula. Na geometria analítica a gente trabalha bastante, mas se eu estou fazendo um vetor de A para B, né? É B, é o ponto B menos o A. Ou seja, quem é o ponto B? O ponto B é 2 e 5, menos o ponto A, 1 e 4. Ou seja, 2 menos 1, 1i. Né? Agora, 5 menos 4, 1j. Certo? Essa é a direção AB. Tá? Professor, o senhor vai postar nessa aula aí aqueles exercícios resolvidos da pós-aula da aula passada? Sim, eu já posso. Tá ok. Tá? Eu postei da aula anterior, né? Eu já estou postando. Até esse gabarito aqui eu já tenho. Mas isso eu deixo mais um tempo. Tá? Ô, professor, eu acabei que não consegui responder e postar o exercício dessa última aula. Não da pré-aula, a lista que ficou da passada e o prazo era até quando? Eu não sei, não era até hoje? Hoje da noite, não? Até hoje meia-noite. É hoje até meia-noite. Eu sempre coloco o dia da aula até meia-noite. Tá? Tenta fazer até meia-noite. Minha esperança era a aula de hoje resolver, mas acho que agora vai. Te vira, Fernando. Eu não te prometo postar o vídeo hoje, porque ainda tenho dois vídeos para editar e postar, mais esse terceiro. Mas até amanhã eu posto esse vídeo. Qualquer coisa eu só corrijo os questionários sábado. Então até sábado dá para postar ainda. Tá? Então tá. Pessoal, eu vou me despedindo de vocês. Uma boa noite, um bom fim de semana, um bom feriado. E se cuidem, tá? Se cuidem bastante. Tem álcool gel e se sair na rua, usa máscara. Por favor. Valeu, senhor. Boa noite. Professor, boa noite. Boa noite. E até quarta-feira. Ô, senhor, só uma ideia. Se o senhor puder conseguir utilizar um fone de ouvido com microfone, vai ser bem melhor, porque o áudio às vezes falha. Eu acho que pode ser a captação do seu notebook, entendeu? Pode ser. Vai ser melhor para nós ouvir o senhor e para o senhor